Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha entrevistada desta semana já foi militar da Aeronáutica, onde advogou por 9 anos e assessorou juízes militares. Neste momento, ela percebeu que queria ser um deles. Após muito estudo, um grande sofrimento e um concurso de 3 anos, ela conseguiu. Agora, ressalto, em razão de muitos contratempos, o concurso em si durou 3 anos, e não apenas a preparação dela para ele. Nossa convidada também já escreveu livros, dá cursos, coordena a pós-graduação em Direito Militar da UERJ e é mãe. Converso aqui com a juíza militar Mariana Aquino. Seja muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço pelo convite, Gabriel. Sou fã do canal de vocês, sempre acompanho. E é um prazer estar aqui para contar um pouquinho da minha história. Antes de iniciarmos aqui, eu quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho que está no YouTube para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista para você. Mariana, como é que foi o seu ingresso na aeronáutica? Já começando aqui direto no mundo dos concursos. Bom, eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu não tinha nenhum militar na família, não tinha nem ideia de como era. E uma amiga minha passou no concurso para ser advogada da aeronáutica. Então era necessário ter feito a faculdade de Direito e ter a OAB e fazer o concurso, né? Na época não tinha do quadro de carreira, eu fiz o concurso, fui aprovada e virei militar. Então, assim, você advoga para a força, mas você também tem todas as obrigações militares. E logo que eu entrei, Gabriel, eu descobri que existia justiça militar, porque quando a gente faz a faculdade de Direito, salvo algumas raríssimas exceções, não tem a matéria de Direito Militar. Então, em algumas universidades tem essa matéria como uma matéria letiva, mas a grande maioria das faculdades não tem. Na minha não tinha, eu me formei na PUC de Campinas. E quando eu descobri esse mundo do direito militar, eu fiquei muito fascinada, porque eu gosto muito de direito penal, a competência é essencialmente criminal militar, e eu gostei muito. E quando eu entrei, eu falei, bom, eu quero ser juíza da Justiça Militar. E comecei já a pensar, a me programar para isso. Só que a carreira da magistratura militar ela é muito pequena, porque o nosso país, o Brasil, é um dos poucos países em que a Justiça Militar faz parte do Poder Judiciário. Na maior parte dos países, a Justiça Militar é uma corte marcial integrada apenas por militares. E a magistratura militar nada mais é do que um ramo da magistratura especializado. Então, o ingresso de pessoas civis que fazem um concurso de magistratura com 5 fases, né, normais, que tem prova de sentença, prova oral, enfim, prova objetiva, subjetiva, sentença, prova oral. E eu já comecei a estudar, porque eu fui vendo que era uma área que eu gostava e comecei a me programar para ingressar na magistratura. Só que no Brasil existem apenas 38 juízes federais da Justiça Militar, que é a Justiça Militar da União. E o último concurso havia sido 10 anos antes de quando abriu o edital. E como são a carreira é muito pequena, eram pouquíssimas vagas, né? Quando abriu o edital eram 6 vagas. Então eu fui me preparando para o concurso, meio que assumindo um risco, porque eu já estava delimitando o meu estudo para a área militar, que é uma área muito fechada, uma área muito específica, e deixando de estudar, por exemplo, o concurso de magistratura federal, como magistratura estadual, e foquei só na magistratura federal militar, e porque era o que eu queria. Então eu assumi esse risco de ficar só estudando para essa área, e comecei, ao longo desse tempo que eu estava advogando para a aeronáutica, a fazer concurso para o STM, por exemplo, a servidor do STM, oficial de justiça, analista, e fui passando, e vendo que eu estava no caminho certo, mesmo que passando fora das vagas. E continuei me preparando. Quando saiu o edital, que foi em 2013, eu fiquei muito feliz, falei, meu Deus, tem só 6 vagas, e se eu não entrar agora, vai demorar mais 10 anos para ter outro concurso. Então, eu me dediquei muito, e nesse período eu já estava em Brasília, tinha sido transferida, e eu já fazia uma pós-graduação em Direito Militar, e um dos meus professores me indicou para trabalhar com o juiz federal da Justiça Militar para ser assessora dele, pela cedida. E foi um período de muito aprendizado para mim, eu fiquei mais encantada ainda com a carreira, eu tive certeza que eu estava no caminho certo, porque eu elaborava sentenças, fazia as decisões, participava do dia a dia do magistrado, e eu tive a sorte de trabalhar com pessoas maravilhosas que me viam, assim, praticamente como uma juíza já, vibravam com as minhas conquistas, e fui passando nas fases do concurso, né? Eu nem sei se eu estou me alongando aqui, eu estou falando, se você quiser pode me interromper, tá? Tá bom. Uma pergunta sobre o concurso. Então, mencionei aqui no início que o concurso foi longo, né? Durou 3 anos.
Eu não estou falando de que você estudou 3 anos até sair a prova, né? O concurso em si durou 3 anos. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Por que esse concurso demorou tanto? O que aconteceu nesse período? Nossa, foram tantas coisas. Primeiro que anularam a prova de sentença, e aí a gente teve que refazer essa fase. E cada momento que aconteceu alguma coisa, alguma impugnação, e quando houve essa anulação, demorava mais ou menos uns 6 meses para o concurso retomar. E não foi só essa questão da prova de sentença, né? Houve outras questões levantadas, ações judiciais, mandados de segurança, enfim. E o concurso, ele ia capengando, assim, andando e capengando, né? Porque toda vez alguém impugnava o concurso, teve a questão também do exame psicotécnico, enfim, uma série de coisas, mas eu acho que o que realmente fez com que demorasse mais foi a questão da prova de sentença, porque é tão peculiar, né, a área da justiça militar, que na nossa prova de sentença, Gabriel, que é uma prova de sentença, você tem que fazer uma sentença, mas o problema que era trazido, na verdade, era para a gente declinar a nossa competência, não era para fazer uma sentença. E aí teve gente que respondeu com 3 linhas e acabou, e teve gente que, no meu caso, por exemplo, falou, não, eu preciso fazer uma sentença, que preciso dar um jeito e tal. E aí eles anularam, porque realmente, né, estava totalmente fora do previsto ali, e fizeram uma nova prova de sentença. Então, isso realmente atrasou muito o caminhar do concurso. E depois que findou o concurso, na verdade, que saiu o resultado, eles nomearam apenas os 10 primeiros colocados, porque o edital abriu com 6 vagas, aí foram abrindo mais vagas no decorrer do concurso, que demorou muito. E eles nomearam mais 10 e depois eles nomearam mais 7. Então, no total, foram 17 nomeados. Mas, realmente, foi assim, eu brinco que é uma prova de resistência mesmo. Porque a cada momento acontecia alguma coisa e a gente ficava naquela insegurança, naquela incerteza. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E você chegou a cogitar desistir desse concurso e ir para outra área? Alguém disse isso para você? Oh, você estuda tanto, já tem tanto conhecimento, por que você não vai para outro caminho ali, como você bem disse, né? Magistratura federal, magistratura estadual, ou às vezes outro ramo da carreira jurídica? Na verdade, assim, os meus familiares falavam muito, porque a minha família, a maior parte são médicos, né? Então, eles não tinham muito conhecimento. Aí, quando saía qualquer edital de concurso, juiz do trabalho, aí lá ia minha mãe e falava, por que você não faz para esse? Aquela coisa de família, né? Que é que a gente faça concurso para tudo. Mas os meus colegas, assim, o pessoal que trabalhava comigo, sabia dessa vontade, eles me davam apoio. E, por exemplo, quando anularam a primeira prova de sentença, eu fiquei muito triste. E todo mundo, não, continua, vamos lá e tal, me deram muita força, os juízes que eu trabalhava também. E eu tinha essa vontade muito grande dentro de mim, sabe, de passar para esse concurso. E assim, Gabriel, é muito específico, porque cai direito constitucional, direito administrativo comum, né, processo penal militar, direito administrativo militar, então a gente tem que conhecer as nuances mesmo dessa legislação, e é algo muito específico dessa área. Então, quem está fazendo outros concursos e acaba se dedicando a esse, é um pouco complicado, porque é muito especializado, é muito específico, né? Cai direito internacional dos conflitos armados, enfim. A pessoa realmente precisa se dedicar, porque é exigido um nível de profundidade de conhecimento muito grande. Então, eu acredito que se eu tivesse desviado do caminho para fazer outro concurso, talvez eu não tivesse logrado a aprovação. E da onde você tirou tanta força, tanta disciplina para aguentar isso que você disse que foi um teste de resistência? 3 anos, né? O pessoal tem reclamado muito, já voltou agora, né? Na verdade, estamos tendo uma grande retomada, mas do represamento dos concursos durante, principalmente ali 2020 e o início de 21, por motivos óbvios, né? Pandemia. Muita gente acabou desacelerando, desistindo. O seu caso foi como se fosse um período de represamento, só que de um concurso que você queria por 3 anos, né? Só que estava andando, é uma situação até meio diferente. De onde você tirou força para não desistir desse processo? Agora, vindo de dentro mesmo, não desviar seu foco dessa missão. Eu acho que era dessa minha vontade mesmo, até porque quando eu comecei a trabalhar com juízes, eu percebi que era só nessa área que eu queria ficar, e eu ficaria muito frustrada se eu desistisse ou se eu fosse para outra área de repente, né? Era algo que eu queria muito. Então, eu consegui, lógico que eu me frustrei muito, eu fiquei muito chateada em vários períodos, mas eu procurei tirar essa força e ter muita fé, eu tinha muita fé em Deus e que tudo ia dar certo no final, sabe? Eu não sei nem explicar muito bem isso, mas eu tinha essa certeza dentro de mim.
E eu continuava, mesmo quando aconteceu tudo isso, anular a prova de sentença e tudo mais, eu continuava em frente, porque era algo que eu queria muito, e eu me via muito já fazendo isso. Então, assim, eu lembro que eu ia para as audiências, né, assistir às audiências dos juízes para poder depois redigir as sentenças e tudo mais, eu ficava já me mentalizando ali, exercendo minhas funções como magistrada. Eu pedi para um dos juízes que eu trabalhava para colocar a toga dele. Ficou enorme em mim, né? Mas eu falei assim, não, eu imagino o dia da minha posse, que eu vou estar com a minha toga. Então, eu ficava mentalizando tudo isso. Eu tinha um quadro dos sonhos, eu colocava tudo que eu queria fazer. Eu sempre pensava nisso, sabe? E quando eu estava muito para baixo, esses pensamentos vinham também com força para não me deixar desistir. Como é que era a sua rotina de estudos? Você conciliava com o trabalho na aeronáutica? Ou Isso. como é que era esse seu dia? Um dia seu ali, um dia normal, como é que acontecia? Quando saiu o edital, eu já estava assessorando os juízes. Então, o meu horário de trabalho era da 1 às 7. Aí, o que eu comecei a fazer? Porque, assim, eu percebi que eu rendia muito de manhã, muito cedo. Então, eu chegava do trabalho, né? 7 horas eu saía do trabalho, eu chegava em casa umas 7 e pouco, eu morava relativamente perto. E aí eu jantava rápido, tomava banho e ia dormir. Eu comecei a dormir, Gabriel, 8 horas, 8 e meia, para acordar 3 horas da manhã. Eu lembro que, assim, era muito bom, porque não tinha nenhum barulho, e eu conseguia estudar muito, rendia muito, porque meu horário era todo cronometrado, assim, meu dia, sabe? Era todo esquematizado. E aí eu acordava muito cedo e rendia muito. Eu lembro que até tem uma amiga minha, na época, que ela estava amamentando, ela tinha acabado de ter uma bebê, e eu vi que ela mandou um WhatsApp, e ela viu que eu estava, né, online, porque eu estava com o celular do lado, e aí eu falei, ela falou, nossa, você tá acordada agora? Eu falei, não, vou começar agora os meus estudos, bom dia, não sei o quê, depois a gente conversa. E até hoje ela lembra disso, ela fala, nossa, você acordava muito cedo. Então, rendeu muito para mim, e foi muito curioso, assim, porque o corpo acabou se acostumando. Então, eu dormia já muito cedo, acordava muito cedo. Infelizmente, eu não tinha horário, não tinha tempo no meu cronograma de fazer exercício. Eu acho que hoje eu vejo que teria sido algo bom para mim, porque eu me exigi muito, me sacrifiquei muito, mas eu acho que foi preciso nesse período. Nesse período também, teve uma irmã minha que casou, eu não pude ir ao casamento dela, porque já estava perto da segunda fase, então eu não queria parar, ter que viajar e tal, e aí fiquei me dedicando aos estudos, e eu estava muito focada, sabe? Então eu fazia esse esquema, e no fim de semana eu continuava estudando, mas aí eu tinha uns períodos para eu descansar. Eu lembro que tinha domingos assim que eu queria passar o domingo inteiro dormindo, porque eu estava tão exausta que eu queria só dormir. Mas eu fiz muito isso, assim, e para mim deu esse resultado. Então, eu sempre falo quando me perguntam, né, porque muita gente quer uma receita milagrosa da aprovação. Não tem. Eu entendo que cada um é que sabe o que é melhor para si, é que sabe qual o melhor esquema, né, de fazer, de organizar o seu estudo, os seus horários, enfim, de acordo com as suas peculiaridades. Mas para mim foi algo que foi muito bom, porque eu consegui otimizar o meu tempo. E outra coisa que eu fiz também nesse período, eu saí das redes sociais, porque eu gosto muito de rede social, né? E eu pensava, nossa, se eu ficar na rede social é algo que toma muito meu tempo, então eu vou sair. Aí eu avisei para os meus amigos e tal, olha, eu tô saindo, tô me dedicando ao estudo. E aí eu saí. Isso também foi bom na época, porque eu consegui ficar 100% focada para o concurso. A partir do momento que saiu o edital, eu já estava estudando antes, mas a partir do momento que saiu o edital, eu foquei, assim, 100%. Como a gente mencionou, esse concurso, muitas coisas aconteceram aí em relação ao concurso, mas também na sua vida pessoal, né? Afinal, 3 anos, bastante tempo. E, infelizmente, faltando 3 semanas para a prova oral, você teve uma perda irreparável. O que aconteceu? Bom, no decorrer do concurso, eu acabei ficando grávida, né, do meu primeiro filho, Matheus, e aí estava já perto da prova oral, faltavam 3 semanas para a prova oral. Eu tinha vindo ao Rio, eu morava em Brasília, para fazer um curso de oratória. Excelente o curso, eu vim, fiz o curso, já estava no estágio avançado de gravidez. E quando eu estava aqui, o bebê estava mexendo bem, aí no dia seguinte ele parou de mexer. E na época eu fiquei muito desesperada e tal, liguei para o meu médico, ele, não, você precisa fazer uma ultrassonografia e tal. Eu estava perdida, não conhecia ninguém aqui. E aí eu fui até o hospital e foi feita a ultrassonografia e o médico falou, olha, infelizmente seu bebê está morto. Assim,
não tinha nem, eu fiquei completamente chocada, né? Aí eu liguei para o meu ex-marido, ele pegou um avião, veio para cá, a gente não tinha explicação, foi algo muito, assim, chocante. Eu lembro que a dona do curso de oratória, ela ficou muito sensibilizada com a minha situação, ela me ligou, um monte de gente me ligando, eu estava realmente em choque, eu não conseguia falar com ninguém, e eu só pensava, meu Deus, e agora, né? Então, eu cheguei em Brasília, no mesmo dia eu fui para Brasília, no dia seguinte eu tinha consulta com o meu médico, os meus pais vieram, e o médico falou, olha, você vai ter que entrar em trabalho de parto induzido, porque o bebê precisa sair e tudo mais, a gente precisa saber o que aconteceu. Aí, eu fiquei 22 horas em trabalho de parto induzido, e foi muito triste, porque, assim, eu estava lá na maternidade de Brasília, e as enfermeiras, eu acho que houve uma falha de comunicação, colocaram um bercinho do lado da minha cama, aquilo me causou muita dor, sabe? Porque eu virei para ela e falei assim, mas moça, o meu bebê tá morto, ele não vai usar o bercinho. E, nossa, muitas coisas passando pela minha cabeça, eu naquele sofrimento, naquela dor. Aí o bebê nasceu, a gente acabou fazendo uma cerimônia, né? Foi muito triste. É muito difícil para mim, às vezes, falar sobre isso, sabe? Porque eu lembro de tudo como aconteceu. E eu lembro que na maternidade eu pensava assim, meu Deus, aconteceu isso comigo e eu não posso, meu sonho de ser mãe, nesse momento, né, acabou. Mas eu não posso deixar que o meu outro sonho do concurso acabe, porque eu quero muito ser juíza da Justiça Militar e se eu perder essa possibilidade agora, vai demorar muito tempo para ter outro concurso. E lá, eu acho que eu tentei até me apegar a esse pensamento para não sofrer tanto aquele momento que já era de tanto sofrimento, mas mesmo assim, eu pensava muito, enfim, em várias coisas, tentava fugir daquela situação. Aí, saí do hospital e estava sofrendo muito, fiquei muito mal, mas falei, não, preciso voltar, eu preciso direcionar todo esse sentimento no concurso, porque eu preciso passar nesse concurso. Eu me dediquei muito, é um projeto de vida, é uma satisfação pessoal muito grande, eu quero muito ser juíza da Justiça Militar e vou me dedicar. E aí eu fui estudando, e muitas pessoas me apoiando, sabe? Eu tive apoio de muita gente que ficou sabendo da história, porque eu evitava até sair de casa, Gabriel, porque assim, eu ia pra rua passear com meu cachorro, por exemplo, porque eu tava com 8 meses de gravidez, né, quando eu perdi meu bebê, e aí as pessoas falavam assim, nasceu o bebê, aí eu falava, não, ele faleceu, aí eu revivia tudo aquilo, porque as pessoas querem saber, mas como é que foi, mas o que aconteceu, não sei o quê, então eu fiquei um tempo reclusa, assim, sabe, e aí quando eu fui pra prova oral, eu tinha muito medo dos ministros perguntarem, porque eu lembro que na relação lá tinha uma gestante, que era eu, e uma lactante, que era uma colega nossa que tinha acabado de ter neném e tal, e estava amamentando. E eu ficava com medo, porque eles tinham me visto barriguda, alguma daquelas sessões de divulgação de nota, que eu não me lembro qual, e aí eu ia chegar lá, sem barriga, e talvez eles perguntassem, o bebê nasceu e tal. Aí eu falei, meu Deus, se eles perguntarem isso, eu não vou ter possibilidade de fazer a prova, porque eu vou começar a chorar. Era muito recente, eu estava muito sensibilizada com a situação toda, mas não perguntaram nada. E na minha prova oral, graças a Deus, eu fui muito bem. Eu acho que foi Deus realmente, sabe? Porque foi uma situação muito. Não tem nem como descrever de tão complicada que foi, tão difícil. E na prova, eu estava tão focada naquele momento da prova que eu me senti tão segura, e esse curso de oratória, e todo o meu aprendizado, eles me trouxeram muita segurança. Eu fui muito bem, eu tirei 9,7 na minha prova, e saí muito realizada, assim, não, fiz o meu melhor, acho que tirei uma boa nota, e voltei para casa, com aquela sensação de dever cumprido mesmo, né? Só que aí depois teve uma sessão de divulgação da nota, depois teve o resultado do concurso, aí nomearam os 10 primeiros colocados, e eu fui a 12ª, fiquei aguardando essas outras vagas. Nesse intervalo de tempo, eu engravidei novamente, porque quando eu perdi o meu bebê, não se sabia qual era o motivo, né? Fizeram biópsia da placenta, autópsia no bebê, e não sabiam o que era, e suspeitavam de trombofilia e tal. E aí, nesse intervalo de tempo, eu descobri que eu estava grávida novamente. E eu fiquei morrendo de medo, né? Falei, meu Deus, medo. Então, assim, eu colocava roupa larga, porque eu não queria que ninguém perguntasse, porque eu tinha medo de perder o bebê. Era um pavor horroroso. E eu comecei a tomar injeção de anticoagulante na barriga todos os dias dessa segunda gravidez, que foi do meu filho Felipe. E graças a Deus a gravidez transcorreu tudo bem.
Ele nasceu, foi ótimo, não tive nenhum problema durante a gravidez, só esses cuidados maiores, né? Porque não se sabe até hoje o que eu tinha, os exames de trombofilia deram todos negativos. E aí, quando eu fui, quando estava muito próximo da minha posse, eu já estava com quase 9 meses de gravidez do Felipe. Então, assim, foi uma alegria, porque eu falei, agora, né, graças a Deus, a gravidez está transcorrendo bem, está tudo dando bem, está dando certo, e eu vou tomar posse no meu concurso. Então, eu tomei posse, grávida, barrigudíssima, quase que a toga não fecha. Fiz o curso de formação. Assim que acabou o curso de formação, no dia seguinte, o Felipe nasceu. E foi muito maravilhoso, porque eu fiquei muito feliz de poder realizar esses 2 sonhos, né? A maternidade e a magistratura. E sempre carrego o Matheus comigo, sempre lembro dele, sempre penso nele. E até no dia da minha prova oral, Gabriel, é muito importante pontuar isso, eu senti muita presença dele, sabe? Me dando força, não sei nem explicar. Então, graças a Deus deu tudo certo. Realmente eu não sei nem o que dizer, mas admiro, voltando um pouco o áudio, admiro muito a sua garra, a sua força, realmente é algo talvez divino ali que te ajudou, né, e te fez conseguir algo tão incrível num momento tão difícil. E acabou que você realizou os 2 sonhos de uma vez, né, ser mãe e tomar posse como juíza. Como é que foi foi a sensação de começar a exercer o cargo de magistrada? Você era o que você imaginava ali na prática? É o que você imagina na prática? Foi muito bom, porque como eu já tinha tido a experiência de assessorar o juiz, eu já sabia exatamente como era, né? Mas quando você está lá presidindo uma audiência, exercendo as suas funções, é completamente diferente. E eu me sinto muito realizada porque era o que eu queria, era tudo que eu esperava, e por isso que eu me preocupo tanto com a educação, em difundir o direito militar, porque muitas pessoas não conhecem a justiça militar, essa parte realmente de uma pós-graduação, e até, de repente, colocar essa matéria na própria graduação, a gente tem buscado muito isso, porque eu acho que é muito importante divulgar o direito militar como um todo, e eu gosto muito do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu sinto prazer em fazer tudo que eu faço, e eu sempre falo que o magistrado, ele também é um agente de transformação, né, e eu procuro transformar o meio que eu vivo ali por meio desse conhecimento, da divulgação desse conhecimento, da divulgação desse ramo do direito que é tão diferente, é tão especializado. Então, eu me sinto muito realizada e também muito orgulhosa de toda a minha trajetória. E eu sempre falo que a gente precisa correr atrás do que a gente quer. Parece clichê, né? E todo mundo passa, a gente fala, jornada nunca é uma coisa linear, nunca é tranquilo. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem que passar por cima de muitas coisas, vencer adversidades, todos têm muitas situações, né, do decorrer do concurso, mas a gente precisa sempre manter esse foco e essa fé de que tudo vai dar certo e não desviar do caminho, por mais que haja obstáculos, e eu coloquei muito isso como meta, sabe? Então foi muito interessante, porque depois que eu tomei posse e que eu comecei a exercer as minhas funções, eu olhava para o meu quadro dos sonhos e falava, nossa, aconteceu tudo o que eu queria. E é muito maravilhosa essa sensação, é uma sensação que ninguém pode tirar da gente, uma sensação de satisfação pessoal, de realização e também de confiança na gente, porque no decorrer do concurso eu duvidei muitas vezes da minha capacidade. Eu falava, não é possível, eu poderia ter tirado uma nota melhor, eu preciso ficar entre os 6 ali, dentro do edital e tudo mais. E eu acabei passando em 12º e consegui entrar dentro das vagas que foram surgindo. E eu acredito que há um plano de Deus para tudo, né? Era o meu momento, era para eu entrar nessa 12ª vaga, e era para eu passar por tudo isso. E eu trago, assim, agora eu tento aprender, né, com tudo isso que aconteceu, e trago muito carinho, muito amor pela minha profissão. Mariana, qual é o seu conselho para quem está nos acompanhando hoje, possivelmente passando por um momento difícil, possivelmente uma dor também irreparável, ou uma crise de autoconfiança, ou realmente uma desmotivação por vários motivos? O que você sugere para que essa pessoa continue, siga em frente, seja imparável como você foi e consiga realizar seus grandes sonhos
como você definiu e alcançou? Bom, eu acho que todo mundo passa por esses momentos e a gente precisa também acolher esse momento, né? Ninguém que começa a estudar para concurso acha que vai passar 100%, que vai dar tudo certo. Sabe que vai dar tudo certo, mas tem momentos de dúvida, de incertezas. Você tem aquela vontade, confia naquilo, mas tem os momentos de dúvida e essas adversidades. Eu acredito que nesse momento você tem que acolher esse sentimento, mas também saber que você precisa continuar, porque se você desistir, você vai para o final da fila e vai começar tudo de novo. Se é um sentimento que você tem, se é um sonho que você tem que lutar com todas as forças para continuar e para conseguir alcançar o que você quer. Então, acolha esse seu momento de fraqueza, de sofrimento, porque é necessário também. Mas saiba que você não pode desistir, você precisa continuar. Pegue esses dias que você está se sentindo muito mal, pare, respire, dê uma pausa e depois volte. E volte com garra. Por mais que você duvide de você, por mais que você ache que as outras pessoas são mais inteligentes, que as outras pessoas são mais capazes, procure focar em você. E se você achar que algo te faz mal, no sentido de mídias sociais, de você achar que as outras pessoas têm uma vida melhor que a sua, e você ficar se comparando, porque o concurseiro tem muito disso, né? Comparação, a gente se compara muito. Evite, saia, faça isso. Se for para a tua sanidade mental, para preservar a sua sanidade mental, faça isso. Se afaste também das pessoas que ficam toda hora duvidando de você, perguntando muito sobre o seu concurso, gerando essa ansiedade. E acolha esses momentos de fraqueza, aprenda com eles e siga em frente. Eu sei que tudo que a gente fala, assim, parece que é um clichê, mas para quem está vivendo, é algo muito forte. A pessoa que está estudando, que tem um sonho e passa por tantas turbulências, tantas turbulências e sensações também de não ser capaz, de se sentir um fracassado. Acolha esse sentimento, mas siga em frente. Essa é a dica que eu dou, que eu acho que é muito importante. É justamente por sermos fracos que podemos ser fortes, né? Exatamente. Se a gente não tivesse essa possibilidade, a gente não seria forte, verdade, né? Uhum. Qual que é a bravura, a coragem, a força de... Se fôssemos invencíveis, imbatíveis, não haveria. Então, realmente, reunir essa força dentro de você, mesmo na sua situação de fraqueza, em razão dessa situação de fraqueza também. Mariana, muito obrigado pela entrevista, pela conversa, pelo seu tempo valioso. Parabéns pela história, pela brilhante carreira como magistrado, um exemplo para todos nós. E tenho certeza que essa história vai inspirar muitas pessoas a seguirem em frente, a serem imparáveis, a nunca desistirem, a alcançarem seus grandes sonhos. Muito obrigado. Muito obrigada, Gabriel. Obrigada a todos e a todas. Muito obrigado a você que nos acompanha. Assine o canal se você ainda não assinou. Clique aí no sininho. Deixe seu comentário para saber o que você pensou da nossa entrevista. Se você gostou da nossa entrevista, deixe seu like. E até a próxima quinta-feira. Toda quinta aqui no canal. Uma nova entrevista, um novo testemunho imparável para você. Até mais. Tchau, tchau.